Olá, mais um Ligados na Palavra. Que bom que você está aí ligadinho, acompanhando os nossos programas. Hoje com o tema bipolaridade. Você já ouviu falar sobre esse tema? Tenho certeza que sim, não é desconhecido a ninguém, não é mesmo? Mas vamos lá. Estamos novamente com a doutora Cleri, psicóloga, mestre e, claro, fala com precisão, com conhecimento de causa, porque é doutora aí nesse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sara? Que bom. Prazer revê-la. Mais um Que programa. prazer estar novamente contigo nesta caminhada. Exatamente. Então, vamos ao nosso programa, fique ligadinho e nós já voltamos. Estamos de volta para entrarmos no nosso tema, bipolaridade, mas antes vamos pedir aí as bênçãos de Deus mais uma vez nesse programa. Vamos lá, doutora? Pode fazer para a gente? Querido Deus, estamos diante de Ti, no intuito de clamar pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela condução desse programa, pelo esclarecimento, pela sabedoria que vem de Ti e pela paz que excede todo o entendimento. Fica conosco, orienta-nos aos lugares onde o Senhor deseja chegar. Por Jesus te rogamos. Amém. Amém. Vamos então ao assunto. Nós sabemos que esses temas, bipolaridade, depressão, síndrome do pânico, são aí assuntos em voga, que estão no dia a dia. A cada dia a gente ouve que o seu colega do lado está com depressão ou é bipolar, enfim. E a gente tem que procurar meios, soluções e formas de tratar. Não é mesmo? Isso mesmo. De tratar. E eu quero saber, doutora, como surge e por que surge a bipolaridade? Ok. Primeiro, nós temos que entender o que é bipolaridade. Okay. Na época que eu estudava, nós tínhamos um nome feio para bipolaridade. Hoje, é até elegante, as pessoas já dizem, aquele lá é um bipolar, eu sou um bipolar e assim por diante. Mas na época que eu estudava, psicopatologia vinha como psicose maníaco-depressiva. Olha que palavrão. Essas pessoas que tinham estas características, que já vinham com essas características, só tinham um endereço para elas, que eram os hospitais psiquiátricos. Tá? Hoje, nós encontramos em qualquer escritório de grandes empresas, grandes empreendedores com essas características. A bipolaridade é a característica pessoal de alguém que vive em dois polos. E esses polos, eles são mexidos de acordo com as suas necessidades químicas. Tá? Então, bipolaridade, não existe possibilidade alguma de ser tratada se não for com química, tá? O que acontece? Algumas pessoas rotulam como irrequieto. Às vezes a criança lá na escola, sabe? Já vem com algumas características de hiperatividade. E a hiperatividade não diagnosticada, aquele menino né? E esse termo é um elogio, porque os outros termos são muito mais pesados. Sabe? É da pá virada, é irritadiço, ninguém não suporta, não aguenta, né? Deixamos os pais lá várias e várias vezes e nem os pais conseguem dar conta. Exatamente, tá? Então, ausência de limite,
já vai. Mas às vezes aquela característica fala tão alto que o limite não resolve, tá? Então, desde criança a gente pode perceber, sabe? A criança ou é um gênio, e todo bipolar tem um pouquinho de genialidade. Todo bipolar, quando bem tratado, quando bem cuidado, ele é um gênio enrustido, mas ele não sabe lidar com a sua genialidade. Precisa desenvolver. Precisa desenvolver, precisa aprender, porque ele não se vê. Ele vai para a escola, aquele assunto, ele pega num toque. Enquanto os outros enquanto estão lá os outros têm que fazer demorando. exercício, tem que repetir várias vezes, várias tarefas e tal, tá? Mas não tem como a bipolaridade aparecer de uma hora para outra, como a depressão reativa que já falamos. Que ela pode chegar nas nossas vidas em qualquer momento. A bipolaridade já tem um caminho mais longo, tá? A bipolaridade não tem como ser tratada só com a terapia ou só com esforço pessoal, tá? Você não consegue sair do buraco puxando pelo próprio cabelo. Você não tem poder. Então, tem que ser a química associada à psicoterapia. Daí isso estabiliza, a química estabiliza essa... Veja, nós vamos ter que ansiedade. trabalhar, por isso que não é um remédio só. São tá? vários. São vários, é um conjunto de remédios, porque um vai te fazer levantar pela manhã e outro vai te fazer deitar à noite. Senão você fica ligado tá? 24 horas. E daí tem o estabilizador de humor, né? Que vai te dar consciência para você ouvir o que os outros estão vendo, tá? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu me lembro. Se eu faço, eu não me esqueço, tá? Então, esses verbos são muito importantes para a gente entender assim. Às vezes a gente tem um diagnóstico, a gente ouve. Aquele lá é bipolar. Aquele lá, nossa, é psicótico. Tá? Ah, você não sabe o que é psicose, né? Então, não trate disso, porque se você aponta, você é um psicótico, você pode despertar a loucura que está contida dentro do outro. E ele pode se expressar sem moldura, sem molde e sem restrição. Então, a irritação pode vir à tona em lapso de segundo e com qualquer pergunta boba. Você não precisa de uma provocação. Você não precisa se ver destruído na sua imagem pelo outro. Às vezes a pergunta, onde você vai? Pronto. Você vai vestir essa roupa? Da onde essa roupa? Pronto. Tá? O bipolar não mede esforços para ele não tem prejudicar, censura. ele não tem censura. E uma das características do bipolar é baixa adesão a tudo. Ele não é aderente. Ele não é aderente aos relacionamentos. Os relacionamentos são superficiais. Ele não é aderente ao trabalho. Qualquer provocação de qualquer chefia... Chuta o balde e vai embora. Sabe? É hoje e é já. Sabe? Eu não fico até o final do turno. Então é difícil permanecer no emprego. Inclusive no tratamento. A maior dificuldade do bipolar é a adesão ao tratamento. Tá? Se ele ouve o que não gosta muito, ele acha que... Agora, como ele fica em 2 momentos, e normalmente ele fica por volta de 6 meses na depressão, no vale, e 6 meses na montanha. Quando ele está na montanha, é a pessoa mais criativa, mais produtiva, mais generosa, mais tudo.
Se você tiver uma loja e chamar um bipolar para o lançamento da moda verão de agora, você vai ter a sua loja rebaixada, porque ele não vê custo. Ele compra inclusive a sua aprovação. Para te conquistar, o bipolar é muito sedutor. Muito sedutor. Tá? Então e é a difícil. Sexualidade do bipolar Na flor da pele. na flor da pele. Mas e com os remédios todos que tem que tomar, isso também acalma, né? Pois é. Uma das características perigosas da medicação, principalmente nos homens, que a sexualidade é muito mais atuante, quando eu abaixo uma coisa, eu abaixo tudo. Tudo. Prejudica outras coisas também. Tá? E a sexualidade é a maior, o maior infortúnio para o bipolar. Se eu tomo remédio, eu fico impotente, eu fico incapaz. E daí não querem tomar. Daí não querem tomar, tá? Mas a gente precisa saber que existem remédios. Eu seguro o meu impulso e na hora que eu precisar da minha libido, eu posso lançar mão dela com uma outra medicação. Então, é uma orquestração de elementos. Entendo. Da mesma forma que temos uma orquestra e que em determinados momentos eu elevo o som de um instrumento, eu destaco aquele instrumento, dentro de nós também existe uma orquestra. Então tem horas que eu tenho que inibir a minha euforia, né? Inibir o meu desejo, a minha compulsividade, porque sabe, a compulsão pode vir para alguns numa noite em forma de 10 relações sexuais na noite. Para outro, pode vir na queima do cartão de crédito no shopping, comprando 30 sapatos, 50 camisas, 20 perfumes, sem contar que os que você tem em casa já sobrepujam todas as suas necessidades. Tá? E depois que ela compra tudo isso, ela se sente bem ou é passageiro? Aí é que no momento que você está no topo, você faz todas essas coisas. Daí vem a culpa, a vergonha. Daí começam a bater na tua casa, cobrando. Teu marido retira o seu cartão, a sua mãe te dá uma bronca, o seu pai te chama atenção, te tira cartão, devolve algumas coisas quando é possível. Quando ainda está com a etiqueta. Isso, quando é possível. Às vezes, nem é para si, mas é para angariar a aprovação do outro. Eu compro e dou, porque a generosidade é expansivamente grande. Tá? Só que, passado esse momento de euforia, vem o custo. E quando vem o custo, eu me escondo lá no vale. Eu sempre faço um desenho assim para explicar para os meus clientes. Eu faço um desenho lá no fundão e coloco uma redinha e daí fica ali naquela redinha. Não quer ver ninguém, não quer ver a sua fotografia de registro anterior na galeria de ninguém. Então não adianta você falar, tá? Uma das coisas de baixa adesão do bipolar é a fala. Então não perca tempo em falar. Fala, entra blá, por aqui, blá, sai, blá, blá, blá. sai por ali. Tá? E não sai por ali, sai em forma de ato. Porque o que ele fica entra em revoltado forma com você. de palavra desperta em você um ato. Lembra que em um dos programas eu falei que não existe uma emoção sem um pensamento anterior. E que o pensamento serve para duas funções, para gerar ação e para gerar emoção. Entendo. O bipolar não lida bem com as emoções, mas ele é espontâneo.
ele não leva desaforo para casa. Entendo. E Sabe? depois pode se arrepender. Isso. Né? E me diz uma coisa, a probabilidade de ter em mulher e homem é o mesmo percentual, a mesma quantia, ou em homens é mais? Se nós falarmos em depressão só, as mulheres estão correndo na frente. Ok. As mulheres são acometidas num número exageradamente maior que os homens, tá? Até pela racionalidade dos homens. Os homens são criados mais, sabe, para conter, sabe? Cala a boca, não chore, você não é mulherzinha, né? Entendo. É uma forma até errada de colocar, porque um homem tem direito a chorar, a sofrer, a sentir dor, a sentir ressentimento, fome, frio, da mesma forma que a mulher, tá? Mas, culturalmente, a gente ensina os meninos a reter as emoções, tá? Na bipolaridade, não existe uma pesquisa que mostre definidamente quanto as mulheres, como elas nas outras depressões, elas correm junto, tá? Nós vamos falar no próximo programa sobre depressão cíclica, tá? Que é aquela que volta todos os anos na mesma época, tá? Então, as mulheres, elas vão somando depressões, tá? Por quê? Eu vou dizer uma coisa muito complicada, muito difícil de entender, e eu vou falar com muita cautela. A depressão é a maior dor na alma que existe e não tem aparelho para identificá-la, mas é o estágio de maior prazer. Uau! Como assim? Como assim? A dor na alma e o estágio de maior prazer. Tipo, você tá triste, mas você tá sentindo prazer por estar assim? Porque você retém o olhar e a atenção dos outros. Seja por medo de você fazer uma besteira. E querido amigo ouvinte, por favor, quando tiver alguém por perto dizendo: estou cansado dessa vida, não aguento mais, não quero mais viver assim, dê escuta. E se você não tem suporte para ajudar, busque auxílio. Porque às vezes, até para provar que estava falando a verdade, ele faz. Faz. E daí vem depois, nem sempre o desejo de pular do terceiro andar, como muitos fazem, acaba quebrando as pernas, acaba quebrando a coluna, não anda nunca mais, fica cego e continua vivendo, tá? Então, nem sempre a gente dá conta de colocar o ponto final. Mas se existe uma coisa, Sara, que é muito importante, é o ponto final das nossas ignorâncias, que é o ponto de partida para o nosso entendimento. Muito bem. Gente, é muito bom, não dá para parar, dá vontade de continuar ouvindo, não é mesmo? Aprendendo. E assim, a hora que a doutora vai falando, a gente vai imaginando ou visualizando pessoas que a gente conhece, né? E identificando exatamente ali, parece que está falando daquela pessoa, né? Sempre, nós temos, um ou outro tem conhecidos e parentes que tem esse problema, né? Mas nós precisamos buscar a ajuda de Deus e fazer atividade física, como já né, a gente vem falando desde o programa anterior. Isso é muito importante para produzir serotonina, endorfina e todas as inas, né, que faz bem para o nosso organismo, né? Vamos orar, agradecer por mais este programa e aguardo você no próximo, tá? Vamos lá.
Querido bom Pai que está nos céus, te damos graças por mais esses momentos, Senhor. Obrigada pelas palavras e nos dê, Senhor, sabedoria para auxiliar a quem precisa de nós nessas dores, nessas dificuldades da vida, Senhor. Venha estar conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, doutora. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.